O Evangelho de hoje é de São Lucas, o capítulo 17, os versículos 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalo, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e a jogasse no mar, do que escandalizar a um destes pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deverás perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A fé é um dom de Deus. A fé nós não adquirimos com dinheiro, com decoração. A fé não é porque eu fiz mais ou menos caridade. A fé é um dom que é dado de Deus. E quando que nós recebemos a fé? No dia do batismo. O rito de batismo de criança em idade de catequese, para poder celebrar, é feito em etapas. E a primeira etapa que é feita é do lado de fora da igreja. E a gente pergunta o nome da criança, ela responde, e pergunta o que ela pede para a igreja. E ela diz assim: eu venho pedir a fé. E a gente pergunta: o que a fé te dará? Ela diz: a vida eterna. Então veja que a fé é um dom, é dado por Deus. Quando é que a fé nos é dada? No dia do nosso batismo. Tanto é que antes de ser batizado, a gente professa que crê em Deus, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, na igreja e assim por diante. E a fé como é dada? Como o Senhor, mais do que uma vez, Ele nos apresenta como uma semente, um grão de mostarda, uma pequenina semente. Mas veja que a semente, ela potencialmente está a árvore, os frutos, ela está tudo naquela semente. Uma vez que essa semente é plantada e irrigada e cuidada, ela vai crescer e vai produzir aquilo que potencialmente ela era. Então, por isso, a palavra do Senhor nos mostra que nós devemos viver profundamente a fé, crescer, fazer com que ela possa realmente ser algo frondoso na nossa vida. E a fé vai crescendo quando a gente ama, quando a gente perdoa, quando a gente é capaz realmente de construir a vida, o futuro e a esperança. Por isso, então, neste Evangelho de hoje, o Senhor nos convida a renovar a nossa fé, a fazer com que realmente ela possa crescer, como foram os apóstolos. Aumente a nossa fé. Mas veja, o aumentar a fé depende agora do meu cuidado, porque ela foi dada na totalidade. E essa imagem da planta, ela é perfeita, porque mesmo que ela comece a se desenvolver, se eu não cuidar, não irrigar, não colocar adubo, ela começa a murchar e começa a deixar de produzir o fruto. Então, por isso, hoje, renovar a fé, escutar o Senhor, abrir o coração e deixar com que a sua palavra nos fortaleça, nos ajude a construir um mundo de paz, de amor e de fraternidade. Por isso, então, que a nossa fé seja capaz de fato, de transportar montanhas, de mudar o mundo. O que isso significa? Quando a gente tem fé, a gente encontra com pessoas tão feridas,
tão destruída, mas que ela está aberta e a gente sabe e ajuda ela a curar. Ela muda a sua vida, o seu jeito de ser, o seu jeito de olhar. Mas quando a gente se fecha, de fato, no moralismo, quando a gente fecha na lei, a gente impede de ver o crescimento, a fé, o amor. Por isso quanto mais a gente vai se distanciando da fé e de Deus, mais nós vamos nos desumanizando. Hoje é muito necessário na nossa vida a humanização, ver o outro como ser humano, cuidar como ser humano. Por isso, então, eu vos peço, diante desta palavra do Senhor, neste início de semana que estamos vivendo, seja mais humano. Viva mais a fé, escute mais o Senhor, porque de fato nós somos pessoas que pertencemos a esta realidade na construção do reino de Deus. Deus te guarde, Deus te abençoe e não se esqueça de cuidar da sua fé. Muita paz para você.